Hora de conversar com Mônica Bergamo. Desde o começo, acho que dá para dizer que o Zé Múcio foi um dos ministros mais controversos dessa gestão Lula, até porque é um cara que é muito amigo de Jair Bolsonaro, que foi escolhido exatamente para o Ministério da Defesa, num momento em que o Brasil vivia uma relação ali difícil, né, com os militares, a gente sabe muito bem por quê. E agora parece que o José Múcio está sentindo que o ambiente não tá legal para ele. Mônica, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia a todos. Eu quero só começar aqui colocando que ele é muito mais amigo do Lula do que do Bolsonaro. Megali, eles são muito amigos. Eu me recordo que no governo Bolsonaro, o Zé Múcio, quando chegou à presidência do Tribunal de Contas da União, ele fez um discurso. Estava preso, estava em baixa, ninguém achava que o Lula ia sair, ia virar presidente de novo. E no meio de aquele clima assim, em que o Lula estava lá para baixo, ele agradeceu ao Lula, disse que devia ao Lula estar ali no Tribunal de Contas da União e dedicou a posse dele na presidência ao então ex-presidente, agora presidente. A gente sempre se confunde, né? O Lula já foi presidente, ex, bom, Ele é enfim, as duas coisas, né. Agora dizem que ele é o tudo. dizem que o Zé Múcio, ele é eu não o conheço pessoalmente, ele é um cara muito boa praça, né, Mônica, muito É gostável, né. muito. Ele é demais, assim, realmente, no plano pessoal, né? As pessoas podem divergir politicamente dele, mas ele é de fato uma pessoa muito, muito afável. Mas o fato é aqui, o Megali, que ele e o Lula devem ter uma conversa nos próximos dias sobre a permanência do ministro à frente do Ministério da Defesa. Eu conversei com interlocutores de ambos e eles dizem o seguinte, que os dois mantêm essa amizade inabalável, né? Mas, inclusive, foi essa amizade que levou o Zé Múcio a aceitar esse cargo espinhoso, delicado, neste momento delicado, né? Teria sido pela amizade, pela lealdade, porque é um cargo que a ele não traz nada de muito relevante nessa altura da vida dele, né? Mas que ele já teria sinalizado ao Lula que a missão foi cumprida. 2 anos à frente do Ministério, 2 anos em que encarou o 8 de janeiro, em que agora está encarando a prisão de um general, a primeira prisão de um general 4 estrelas desde a redemocratização, enfim, um ministério em que, segundo ele disse a um interlocutor, se trabalha 24 horas por dia com emoções muito fortes sempre, né? Então essa hora estaria chegando, a hora de ele falar, presidente, missão cumprida. Claro que o Lula pode sempre fazer um apelo para ele, fica mais um mês, fica mais dois, fica mais seis, que podem se transformar em mais 2 anos, mas o fato é que ele sinalizou fortemente de que talvez essa hora esteja chegando de sair do governo. Os dois devem ter uma conversa em breve, o Megali, e isso quer dizer, no momento o Lula está estudando diversas mudanças, né, no seu governo. A substituição do Zé Múcio não é uma coisa tão simples assim, porque, primeiro, como diz você, eu me recordo quando ele assumiu o ministério, que uma pessoa falou, Zé, você já vai chamar logo ali, não um almoço com os militares, mas já vai chamar um jantar com os militares, já vai fazer uma cantoria, já vai se aproximar e conseguir ter uma boa relação com os militares. E conseguiu, né? Então, para substituí-lo nesse momento, que não é um momento de calmaria, é um momento de turbulência, não vai ser assim tão fácil. E o nome que emerge, que está sendo cotado, né, um dos nomes que está sendo falado para esse cargo é o do vice-presidente Geraldo Alckmin. Hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e ele seria então, poderia ser trocado para a defesa. Por quê? Porque o Alckmin tem uma personalidade serena, é um político super experiente, tem autoridade para o cargo, seria respeitado pelos militares e conta hoje com a confiança plena do presidente Lula. Se ele sai da defesa e vai para o desenvolvimento, desculpe, se ele sai do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços e vai para a defesa, ele deixa vago ali o cargo e já tem gente para ocupar, né? A gente é o que não falta para ocupar. E quem poderia ir nesse desenho que me contaram seria o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que deve ser incorporado ao governo em algum cargo, e esse talvez pudesse ser um cargo ali ideal para ele, né? O Lula está intensificando o Megali esses diálogos em torno da reforma ministerial. A gente antecipou no dia 5 de dezembro, eu publiquei na Folha de São Paulo e a gente comentou aqui também que o Lula convidou o publicitário Sidônio Palmeira para ser ministro, né, no lugar do deputado federal Paulo Pimenta.
Enfim, essa seria a prioridade do Lula. E aí, a partir do deslocamento, dessa mudança, se confirma, uma série de deslocamentos seriam necessários. Mas aí tem aqueles problemas de sempre, né? Quer dizer, o Paulo Pimenta vai para onde? O Lula gosta muito dele, satisfeito com ele na comunicação, mas acha que ele é um político combativo que tem um papel importante para cumprir no governo. Então, para onde iria Paulo Pimenta? Voltaria para o Congresso, seria líder do governo, ou iria para a Secretaria-Geral, e aí o Márcio Macedo sai, mas o Márcio Macedo também é amigo do Lula. Enfim, aí começa, né? Tem muita gente para pouco lugar, né, Megali? Mas, enfim, a notícia aqui do dia de hoje é essa. José Múcio e Lula devem ter uma conversa em breve para decidir o futuro dele, se ele fica um tempinho mais ou se ele sai agora, como parece ser o desejo dele, Megali. Ô, Mônica, sabe um nome que eu já vi soprado em Brasília para o Ministério da Defesa, mas não sei se hoje haveria clima para isso. José Genuíno. O José Genuíno foi o primeiro ex-guerrilheiro a receber, eu não lembro agora, pesquisem para mim, por gentileza, o nome da medalha que ele recebeu do Ministério da Defesa, que ele foi o primeiro ex-guerrilheiro a receber essa honraria no Brasil. E o nome dele já foi defendido no passado, sabe por quem? Jair Bolsonaro. Quando o Bolsonaro, na época, disse que, embora tivesse votado no Ciro Gomes no primeiro turno, votou em Lula no segundo, na eleição em que o Lula foi eleito pela primeira vez, e ele teve uma reunião com Lula na Granja do Torto, isso foi documentado pela imprensa, e ele próprio disse que naquela reunião foi lá defender os interesses do Exército e sugeriu ao Lula 2 nomes, Aldo Rebelo e José Genuíno. Tem a aspa dele aqui. Eu vou achar a aspa direitinho aqui, mas ele sugeriu esses 2 nomes. Nada como um dia depois do outro. Ô, Megali, será que o Bolsonaro achava que o Lula naquela época... O Lula não é comunista, nunca foi, né? Ele responde essa questão com não sou comunista nem socialista, sou torneiro mecânico, né? Ou seja, ele é um trabalhista, né? Vamos dizer assim. Mas ele podia naquele momento ser considerado esquerda do que é hoje, aos 78 anos, depois de 3 governos, né, Megali? Então, o Bolsonaro, será que naquela época não achava que o Lula era comunista? É isso que eu queria que você explicasse direito. Bom, ele achava que o Lula era o... Bom, o Aldo Rebelo, na época, era, e ainda é, né, do PCdoB. E ainda assim teve o seu nome citado pelo Bolsonaro. E é a medalha da vitória. Isso, exato. Mas foi retirada dele, né? Foi retirada. Ele foi condecorado com essa medalha da vitória em 2011 pelo Ministério da Defesa. E foi a primeira vez que um ex-guerrilheiro mesmo recebeu essa tal homenagem das Forças Armadas do Brasil. Só que aí essa condecoração foi revogada em 2016 para 2017 por causa do Mensalão. Os políticos investigados e condenados no caso do Mensalão tiveram essas condecorações retiradas. Ele e Valdemar Costa Neto. O Valdemar também tinha essa medalha aí e perdeu. Mas foi condecorado. Isso. Então já houve um ambiente favorável. É por isso que eu disse, hoje eu não sei se haveria ambiente para que isso acontecesse. Mas seria uma reviravolta interessante. Só também o Aldo Rebelo deixou também o PCdoB, né? Já tem um tempinho que você falou que ele ainda hoje é do PCdoB. Mas o Aldo Rebelo era, na época, do Partido Comunista do Brasil, né? E era o candidato do Bolsonaro pro Ministério da Defesa, então, né, Megali? O Aldo Rebelo tá onde agora, hein? Agora eu fiquei na dúvida, gente. Eu também tô na dúvida, ele foi MDB. pro PSB na época. Tá no Ele MDB, ficou um é isso tempo aí. sem partido PMDB e depois agora, MDB. aliado do... Mônica Bergamo volta amanhã com outros assuntos sempre exclusivos. Mônica, bom trabalho para você, até.